Felipe Luiz chega com o pé na porta, derruba rodízio de Tite, toma a decisão e muda o time para a estreia. São 3 mudanças. Fabrício Bruno é barrado, Léo Ortiz sai da volância e vai para a zaga. E goleiro Agustin Rossi entra no lugar de Matheus Cunha. Você vai acompanhar bastidores dos 2 dias de Felipe Luiz como treinador do Flamengo e vice-geral e jurídico e candidato à presidência do clube detona o Corinthians. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 na sua gente. Vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Antes das informações do Flamengo, falar aqui da Flabet, a Bet da nação. Você já conhecia? Não conhece? Flabet.com, a Bet 100% rubro-negra. Você tem bônus de até R$600 no primeiro depósito, isso mesmo, as melhores odds. Tava dando uma olhada aqui na vitória do Mengão hoje, na Flabet tá pagando 1,77, isso mesmo, 1,77. Vou deixar o link aqui no comentário fixado, mas você pode apontar aí a câmera do seu celular, se você estiver acompanhando da sua Smart TV, do PC, do notebook, ou se você tiver um outro aparelho, você pode apontar aí a câmera do celular e abrir a sua conta, fazer o seu cadastro agora na Flabet, a Bet da nação rubro-negra. É isso aí. Vamos com tudo, hein? Hoje é dia de Mengão, estreia de Felipe Luiz comandando a equipe, e eu vou te falar, hein, o novo treinador do Flamengo, que era o treinador da base, já chegou com tudo, pé na porta. Encerrou a preparação ontem para o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil e 3 mudanças foram indicadas aí por esse último treinamento. A primeira, a saída do zagueiro Fabrício Bruno, ele que foi titular com todos os treinadores depois da saída de Dorival Júnior. Léo Ortiz, que foi muito bem como volante improvisado na era Tite, assume aí a zaga no lugar do Fabrício Bruno e vai jogar com Léo Pereira. Então a dupla de zaga do Felipe Luiz é Léo e Léo, hein? Léo Pereira e Léo Ortiz. E a terceira mudança, é bom a gente destacar que o Tite implementou aí um rodízio de goleiros por competição, né? O Matheus Cunha era o goleiro da Copa do Brasil, inclusive o Tite, na última coletiva, na vitória sobre o Atlético Paranaense por 1-0, e até porque foi a sua última coletiva, que depois desse jogo ele foi demitido na manhã do dia seguinte, ele indicava que o Matheus Cunha seria o goleiro dele titular da Copa do Brasil. Portanto, é mais um titular barrado. Se a gente for imaginar o esquema, o modelo de jogo do Tite e esse rodízio de goleiros, o Matheus Cunha sai do gol para a entrada do experiente Agustin Rossi. Então, o Felipe Luiz já chegou fazendo aí algumas alterações, mostrando personalidade, derrubando esse rodízio do Tite no gol e o Rossi assumindo aí a titularidade também nessa competição da Copa do Brasil. O GE vazou a escalação do Flamengo ontem, a provável escalação, que deve ser confirmada logo mais, faltando 1 hora para a bola rolar, com o Rossi no gol, o Wesley na direita, Léo Ortiz e Léo Pereira e Alexandro na esquerda. Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta no meio. Na frente, Gerson, Gonzalo Plata e Bruno Henrique. Comentar um pouquinho aqui dessas mudanças, se confirmadas, do Felipe Luiz. Olha, o Rossi é um goleiro muito mais experiente do que o Matheus Cunha, né? Matheus Cunha falhou aí em alguns jogos, no ano passado falhou muito. E o que acontece? O Rossi é um goleiro mais preparado. E como a gente já foi eliminado da Libertadores, não tem essa necessidade, né, de descansar o Rossi em uma competição e deixá-lo como titular na outra. Então acho que o Felipe Luiz acertou e muito ao colocar o Rossi.
agora é hora de separar os homens dos meninos, é semifinal, passando do Corinthians chega à final, então não pode mais ter erro, tem que chegar e resolver a parada. Então gostei dessa alteração do Rossi no gol, assumindo a vaga do Matheus Cunha, que era o goleiro da Copa do Brasil. Uma outra mudança, e essa é importante destacar, é a entrada do Léo Ortiz na zaga no lugar do Fabrício Bruno nessa provável escalação que foi aí divulgada pelo GE. O que o Filipe Luiz ganha com isso? Saída de bola, uma jogada mais trabalhada, né? Uma transição mais técnica, teoricamente, porque o Fabrício Bruno era na base do chutão. Fabrício Bruno levantava a cabeça, dava chutão, tentava o lançamento longo. O Léo Ortiz não, ele trabalha mais a bola, ele tem um passe melhor. A gente viu isso quando ele estava atuando como volante improvisado. Inclusive ele tem um passe que quebra linhas do adversário. Então é importante destacar o Filipe Luiz pensando já num modelo de jogo diferente, porque a bola no goleiro já vem trabalhada com a zaga para fazer essa transição para chegar no meio, até chegar ao ataque. O Filipe Luiz, o que ele quer com isso? Ele quer um jogo mais trabalhado, um jogo mais técnico, nada na base do chutão. Então, é uma mudança considerável aí, a entrada do Léo Ortiz na vaga do Fabrício Bruno. O que chama a atenção é que o Fabrício Bruno foi titular, né? Zagueiro titular, intocável de vários treinadores desde Dorival Júnior. Bom, passar aqui para o torcedor, o que você achou dessas mudanças do Filipe Luiz, hein? Deixa aqui nos comentários, comenta aí, porque eu vou debater com vocês aí, aquele debate sadio, né? Com todos que estão comentando aí no nosso chat. Trazer aqui os 2 dias de Filipe Luiz no Flamengo. Ontem estivemos no Ninho do Urubu, né, para a apresentação do treinador. Ele que é um conhecedor do universo Flamengo, teve que dar aí um mergulho profundo no módulo profissional do Ninho do Urubu, nesses 2 dias que antecederam, né, a partida aí de estreia, a semifinal da Copa do Brasil. Acontece hoje, 21h45, no Maracanã contra o Corinthians. E apesar de ter sido aí companheiro de 21 atletas do atual elenco, o treinador de 39 anos procurou entender todos os processos realizados junto à equipe principal. Contratado na manhã de segunda-feira, Filipe Luiz sabia que teria praticamente um dia, né, para treinar aí a equipe que considera ideal. Por quê? Os titulares que estiveram em campo na vitória contra o Atlético Paranaense na segunda-feira realizaram um trabalho regenerativo na academia e o Filipe trabalhou com as reservas. Ontem não. Ontem foi o último dia aí para preparar a equipe e o Filipe teve todos os jogadores à disposição, ou seja, só teve um dia, então, para preparar a equipe, para colocar aí a sua metodologia. É claro que 2 dias não dá ainda, mas no decorrer que o Filipe vai fazendo algumas mudanças, trabalhando um pouco mais o seu conceito de jogo, e aí, diante disso, o ídolo exigiu e continuará exibindo muitos vídeos ao elenco. O conteúdo trata do Corinthians, rival de hoje, semifinal da Copa do Brasil, mas também envolve muitas informações e comportamentos do elenco rubro-negro. Filipe apresentou aos atletas detalhes bem específicos, algo que Jorge Jesus, um de seus mentores, também fazia bastante. Trabalhou também situações de enfrentamentos, algo fundamental aí no momento em que o Flamengo tem encontrado dificuldades para vencer duelos individuais e furar retrancas. Os jogadores ainda assistiram vídeos, né, no Ninho do Urubu, quando se apresentaram na última terça-feira, ontem, e hoje também vai ter vídeo para a galera, porque os jogadores estão concentrados nesse momento, até o momento da preleção. Tem uma preleção que acontece no Ninho, antes da saída do ônibus, e tem uma preleção no vestiário do Maracanã. Então, antes dessa preleção, os jogadores estão lá assistindo vídeos do próprio Flamengo, das atuações do Flamengo, o Filipe tentando acertar, ajustar alguns pontos, e vídeos do Corinthians, nos últimos jogos, como é que a equipe do Corinthians vem atuando, enfim. Bom, embora já tenha montado aí o time que considera ideal, Filipe baterá o último papo com o elenco no Maracanã, né? Aquele último papo antes da bola rolar, lá no vestiário, a chamada preleção. O Filipe vai dar a preleção como treinador do elenco principal. Rapaz, passa um filme na cabeça. Você merece, Filipe.
E aí, nesse momento, ele vai confirmar aí a formação, né, aos atletas, a escalação inicial. Tal atitude repete o comportamento de Jorge Jesus. Nesse início, o craque tem repetido alguns comportamentos que o português, um dos seus treinadores que mais marcaram, né, realizou sucesso no Flamengo entre 2019 e 2020. A era Felipe Luiz no Flamengo tem, seu pontapé inicial hoje, 21h45. É a estreia contra um rival de camisa grande, o Corinthians, e numa fase importante de campeonato, a semifinal da Copa do Brasil. Precisaria de mais ingredientes para o time entrar com outra rotação em relação aos últimos jogos? Felipe Luiz respondeu: eu acho o melhor jogo para poder estrear. Que seja um jogo importante, um jogo onde tem pressão, peso, uma semifinal. Quando eu jogava, o mais difícil era motivar para um jogo que não tivesse muita transcendência, ou até mesmo numa fase do campeonato em que o time não consegue se motivar tanto. Aí o Felipe Luiz, né, trabalhando o mental dos caras, é decisão, é semifinal, já fomos eliminados da Libertadores, brasileiro é obrigação, vamos com tudo passar pelo Corinthians e isso tudo começa hoje no jogo de ida, já que o Flamengo decide lá na Neoquímica Arena no dia 20 de outubro. Bom, por falar nesse confronto, a semifinal Corinthians, Flamengo e Corinthians começou muito antes da hora, né? Começou nos bastidores, fora das quatro linhas. O Corinthians entrou no STJD para tentar mudar a data do jogo da volta, dia 20. O Marcos Braz, na coletiva de apresentação do Felipe Luiz ontem, detonou o Corinthians. E agora foi a vez do vice-geral jurídico e candidato à presidência do Flamengo, candidato da situação, candidato do Landim, detonar ontem o Corinthians nessa questão aí de tentar entrar no STJD para mudar a data do jogo, que foi já colocada aí pela CBF, Confederação Brasileira de Futebol. Bom, vamos aqui acompanhar Rodrigo Dusch. O Flamengo vai entrar também no STJD como assistente da CBF, porque a competição não pode ter um jogador voltando de viagem, voltando da seleção brasileira no dia 16, para jogar no dia 17. É desumano, tem uma recomendação, mais do que uma recomendação, tem uma decisão judicial de que tem que ter um intervalo de 66 horas entre um jogo e outro. E o regulamento da CBF prevê que a CBF, o regulamento das competições, né, o geral e específico das competições prevê que a tabela pode ser alterada pela CBF por motivos de interesse, né, e a CBF tem esse poder, e o interesse é o equilíbrio das competições, né, as competições têm que ser equilibradas, isonômicas. O principal critério do regulamento, ele começa logo no começo do regulamento, a dizer o seguinte: o maior interesse da competição é o equilíbrio entre os concorrentes, é o equilíbrio da competição. E se não tem equilíbrio, se um vai jogar sem 9 jogadores e o outro vai jogar com todos os jogadores, não é o time do Flamengo que vai estar jogando, né? Não vai estar disputando uma semifinal com o Corinthians, né? Os dois maiores clubes do Brasil disputando uma semifinal de um campeonato. É muito melhor, logicamente, que ela se faça no final de semana. Vai ser muito melhor para o público, vai ser muito melhor para a renda, vai ser muito melhor para o espetáculo, vai valorizar a competição e não faz nenhum sentido a reclamação deles. Na verdade, ao dizer que estão defendendo a isonomia, eles estão querendo defender uma vantagem indevida em relação ao Flamengo. E a gente tem certeza que a gente vai entrar nesse processo junto com a CBF e que eles vão ser derretados, porque o bom senso sempre tem que prevalecer, a justiça tem que prevalecer. E a justiça não vai fazer o contrário nesse caso. A gente tem toda a confiança na justiça, no STJD, que nós vamos sair vencedores e o jogo vai ser realmente no final de semana. Dusch, o que eu tinha de informação do lado da CBF é que era impossível reverter essa decisão. Pelo que o Braz falou ali também, ele disse, eles podem tentar, mas não vai mudar nada. Tem alguma coisa legal? É possível que legalmente eles consigam reverter essa situação? Como é esse cenário? Só para o torcedor entender o que eles podem fazer que pode chegar a reverter. Eu entendo que o regulamento permite, né? A lei está do nosso lado. Se está previsto no regulamento, o regulamento foi aceito pelas partes, isso não tem como mudar, né? Agora, assim, a justiça é a justiça, né? Então a gente não pode antecipar um posicionamento de um julgador, tem que deixar ele decidir. Se eu tivesse que apostar, a minha aposta é que não vai mudar. A justiça comum não vai mudar também, porque a justiça comum não pode interferir nos assuntos da justiça desportiva. Você acha que esse tipo de pressão fora das quatro linhas pode acabar interferindo dentro das quatro linhas? Já nesses dois confrontos, a partir do primeiro aqui no Maracanã? Acho que não, só tem jogador experiente, acho que isso não interfere.
Isso é mais um espetáculo, um show de diretorias que estão querendo um pouco aparecer para os seus torcedores, mas no final eles vão ter que sucumbir. Rodrigo, a Federação Paulista de Futebol acabou de soltar uma nota, né, repudiando a decisão da CBF em alterar os jogos sem que houvesse diálogo claro e transparente com os clubes envolvidos e suas federações, né? Então a federação está dizendo que apoia e se solidariza de forma irrestrita com o Corinthians, né? Como é que você vê o posicionamento da Federação Paulista? Eles falam muito também em relação ao Campeonato Brasileiro, né? Porque inverteram-se as datas. No caso, os jogos não foram adiados, as datas foram invertidas. O Campeonato Brasileiro também é importante, né? Claro, no primeiro lugar é que o campeonato é brasileiro, não é paulista. Então, assim, por mais que a Federação Paulista esteja se manifestando para defender um filiado dela, não muda muita coisa. Segundo lugar, é que houve diálogo sim, houve uma consulta aos clubes e a maioria acabou vencendo, né? Foi 2-1, o Vasco tentou dar uma solução alternativa, então assim, acabou sendo 2-1 e a CBF acabou acolhendo essa mudança. É uma semifinal contra um jogo regular, então assim, a gente entendeu, é uma semifinal com os dois maiores clubes do Brasil, do outro lado também tem os dois grandes clubes do Brasil, e a gente tem que prestigiar essa competição, que ela é super importante, e é uma competição da CBF, ela que organiza, os clubes têm menos participação na organização, e é super importante que ela seja privilegiada. Acho que todo mundo vai sair ganhando no final. Não deveria ter mais participação, diferente do que você falou, Rodrigo, já que são os clubes os protagonistas desses campeonatos organizados pela CBF? Os protagonistas. Você está falando do Campeonato Brasileiro? Isso, e da Copa do Brasil também. O calendário de uma forma geral, que a gente tanto bate e reclama, os técnicos reclamam, os jogadores reclamam, os dirigentes reclamam, a imprensa reclama. Não está faltando um pouco mais de união num todo e mais participação, mais voz aos clubes, aos dirigentes, para tentar transformar isso daí em um bem para todos, até mesmo para os torcedores? O cobertor é curto, né? No Brasil a gente tem muitas competições, você tem o Carioca, o Brasileiro, Copa do Brasil, são 70 jogos por ano, e é difícil você compatibilizar sempre 100%, né? A gente teria que reorganizar o calendário brasileiro, acho que é uma discussão maior, que envolve liga, que envolve uma coordenação de liga com o CBF, jogos de data FIFA, são tantas coisas que eu acho que não dá nem para explicar tudo aqui. Mas você tem razão, de fato, a gente precisa melhorar o calendário brasileiro. É um cabo de guerra, todo mundo puxando só pro seu lado. É aquilo que eu falei, cobertor curvo, você cobre a cabeça, o pé fica de fora. Aí, rapaz, Rodrigo Nunes largando aço, né? Chutando balde pra cima do Corinthians. Eu volto ainda hoje com muitas novidades e informações desse confronto que marca a estreia de Felipe Luiz. É Copa do Brasil, é semifinal, é Maracanã, é Corinthians, é Flamengo e Corinthians. Vamos com tudo, hein? Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!